Nesse vídeo eu vou falar como eu fiz para aprender inglês sozinho, a verdade totalmente sincera e o porquê que tu é um sem vergonha que não aprendeu inglês só porque tu não quer, que a verdade é essa. Qualquer um pode aprender inglês se quiser. Isso mesmo, tu que tá ouvindo, tu não sabe inglês por culpa tua, que são sem vergonha. Tá querendo me dar um choque aqui, ó. Minha namorada querendo me dar um choque porque ela se ofendeu, porque ela não sabe inglês ainda e a culpa é dela, ela reconhece isso. Então, como é que eu fiz para aprender inglês sozinho? Muito simples. Eu usei a internet. Já ouviu falar? A internet é meio que um outro mundo, assim, além do nosso mundo físico aqui. Tô segurando um bichinho, tá? É o Ptolomeu. É o Sylvanian Family da minha namorada. A internet é tipo um outro mundo, só que ele não é físico, ele é digital. Então ele é feito de informação. O que significa digital, além de bagulho da impressão digital aqui no dedo? Eu não sei, mas a gente chama de digital a internet. Então, na internet é um mundo digital, ou seja, um mundo de informação que a gente pode acessar e lá tem uma conexão que conecta todas as pessoas do planeta. Então, as informações que as pessoas botam lá, a gente pode acessar de qualquer lugar da nossa casa, em qualquer momento que a gente quiser, desde que estejamos na internet, conectados na internet. Então, a gente tem que estar nesse mundo conectado no outro. E aí, mais ou menos lá com uns 8, 9 anos, eu conheci o Pokémon. Eu conheci na escolinha, meus amiguinhos da escolinha, não amiguinhos não tinha amigos na época, eles faziam aquele negócio de bater cartinha, sabe? Bater cartinha Pokémon. Eu era muito ruim naquilo, mas logo eles encontraram um joguinho chamado Pokémon Deluge, que era um Pokémon online. E um pouco mais pra frente, já conhecendo o Minecraft, famoso Minecraft, eu também conheci o Pixelmon, que é o Pokémon do Minecraft. E aí lá eu comecei a estudar, porque lá eu fiz alguns amiguinhos online e eu queria ser melhor do que os meus amiguinhos. Comecei a estudar sobre o Pokémon. Na internet eu descobri que tinha muito mais acesso à informação se fosse em inglês do que em português. Eu pesquisava e eu encontrava as informações em português dos criadores brasileiros, mas aí eu pesquisava e eu via que eu encontrava em inglês mais informações, mais atualizado, mais recente e com mais detalhe. Então eu comecei a pesquisar as coisas em inglês e aí eu usava a legenda do YouTube, usava o Google Tradutor para ler os blogs, para entrar nas wikis, nos fóruns, para poder pesquisar sobre aquilo e me inteirar mais do assunto. Depois eu fui seguindo esse hábito e conforme eu ia olhando o blog, traduzindo, eu ia conversando com o gringo dentro dos joguinhos, dos servidores, eu ia meio que olhando o que eles falavam, eu encontrava tipo alguns falando entre si, eu olhava o que eles falavam e depois eu meio que copiava e falava um com o outro, aí eu ia no Google Tradutor, escrevia em português minha mensagem, copiava em inglês e colava lá no chat do joguinho para conversar em inglês. Fui vendo vídeos em inglês com legenda e conforme o tempo fui aprendendo dessa forma. Aí depois eu comecei a pesquisar realmente sobre vídeos de inglês, de pessoas ensinando inglês, a estudar inglês, aprender inglês. E eu comecei a aprender um pouco mais a fundo e consumir cada vez mais conteúdo em inglês. Depois eu fui para outros joguinhos, fui para um outro servidor de Minecraft, que era tipo um RPG, um Minecraft. Depois eu fui para um joguinho chamado Marvel, que era de bonequinhos da Marvel. E eu fui indo de joguinho em joguinho assim, estudando inglês, até eu começar realmente a estudar o desenvolvimento pessoal, estudar ainda idiomas, mas eu comecei a estudar idiomas por pessoas que falavam em inglês. E eu comecei a estudar mais num carinha chamado Erich Herger, que é um cara que fala sobre paganismo nórdico, ele é um arqueólogo, e ele fala tudo em inglês, e eu comecei a assistir as aulas dele no YouTube, comecei a assistir cada vez mais coisas em inglês no YouTube, e conforme o tempo eu já conseguia entender texto em inglês, entender tudo que eu estava ouvindo em inglês, independente de quando eu ouvisse, de quem falasse. Comecei a consumir cada vez mais coisa em inglês e daqui a pouco eu já percebi que eu entendia tudo em inglês. Em algum momento meus pais, eles perceberam que eu tinha esse interesse em aprender inglês e eles me botaram num cursinho de inglês online. Infelizmente eu entrava nas aulas online, eu mutava a câmera, mutava o microfone, só ficava logado ali e ficava jogando no celular. Não dei muito valor pro dinheiro dos meus pais na época, mas o bom é que a gente aprende com os erros, né? Aí depois eu fui fazer um cursinho presencial, que nenhum dos dois me ensinou muita coisa, porque nesse curso presencial eu entrei, eu já era avançado, já era para ter entrado no avançado, mas eu entrei junto com a minha prima, e a minha prima estava começando a aprender inglês, e aí eu entrei no básico 1 para entrar junto com ela, e estar na mesma turma que ela, e fazer companhia, ajudar nos temas e tal, que se eu entrasse no avançado direto, ela ia se desmotivar, só que logo entrou a pandemia, e aí acabou o curso e já era, e nunca mais estudei nada, mas eu, entrei no básico 1, fiz o básico 1, 2, cheguei no intermediário e acabou, porque chegou a pandemia e aí eu
não continuei o curso, porque não tinha mais presencial. Mas foi só isso que eu fiz de curso, tipo, básico. Na escola me ensinaram o verbo to be por 10 anos e eu nunca aprendi, assim como qualquer colega meu, ninguém nunca aprendeu. Tinha uma professora literalmente maconheira e a outra professora de inglês depois, ela ficava mexendo no celular e os alunos também, ela fingia que ensinava e os alunos fingiam que aprendiam, e nunca ensinou nada de verdade. Então, meu Deus, eu chutei de novo o negócio. Então, eu não aprendi inglês na escola, eu não aprendi inglês em cursinho online, eu não aprendi inglês em cursinho presencial, eu aprendi inglês sozinho, consumindo conteúdo, tentando, treinando, pesquisando na internet sobre inglês e entrando no processo de imersão total através dos hábitos que eu já tinha, que era jogos, séries, filmes. Eu comecei a ver inglês, estudar. Eu sempre tive o hábito de estudar, eu comecei cada vez mais a estudar inglês e fazer pesquisa também, que é algo que eu adoro, pesquisar blog, site, fórum, essas coisas assim, wiki. Eu adoro entrar nessas coisas, ficar lendo, pesquisando, estudando. E eu comecei cada vez mais a migrar do português para o inglês, porque eu vi que tinha muito mais acesso à informação e tudo era em melhor qualidade, melhor aprofundado, mais detalhado e mais atualizado, mais recente em inglês. Tudo chegava em inglês primeiro para depois chegar em português, quando chegava em português. Então, meu processo de aprender inglês foi esse. Lá com uns 8, 9 anos eu comecei, por causa do Pokémon, e lá com uns 10, 11 anos eu já estava estudando em inglês. Ou seja, eu já estava realmente conseguindo ver vídeos e ler textos, ler artigos em inglês, sem precisar de tradução, sem precisar de ajuda do tradutor, entendendo tudo. Claro, eu era jovem e eu tinha a imersão total, além de ter a neuroplasticidade mais, como é que eu falo, mais fluida para aprender com mais facilidade quando eu era jovem, mas ainda assim eu nunca parei de estudar. Depois eu acabei não me tornando fluente em nenhuma outra língua. Claro, depois eu comecei a conversar, li livros em inglês, participo de grupo de conversação em inglês, ao vivo com outras pessoas que falam inglês e me comunico bem. Então, em inglês eu dominei a fluência. E outros idiomas eu dei uma pesquisada, dei uma estudada. Eu quase não sei nada de espanhol, por incrível que pareça, eu tenho muita dificuldade com espanhol, porém facilidade com inglês. Mas eu aprendi um pouco de alemão, eu aprendi um pouco de japonês, eu aprendi um pouco de espanhol também, um pouco de francês, e agora eu estou estudando italiano. Então eu acabei não dominando nenhuma outra língua ainda, agora eu estou estudando italiano, porém o inglês eu dominei e eu conheço o processo de como eu fiz para aprender inglês sozinho. Depois eu estudei mais sobre aprendizado, técnicas de aprendizado, técnicas de estudo, e me tornando cada vez mais proficiente, mais sábio, maduro, eu fui aprimorando a minha técnica de estudo de idioma até eu chegar numa conclusão de tudo que eu fiz que deu certo e como eu poderia melhorar alguns processos e algumas partes das técnicas para aprender de uma forma mais eficiente. Caso tu queira saber, eu deixei um guia completo de como aprender inglês sozinho aqui no canal. É só entrar na playlist de guias completos, vai estar aparecendo no cardzinho aqui em cima em algum momento. Se tu quiser entender como que eu fiz foi isso que eu fiz. Porém, o jeito que eu aprendi com mais detalhes, mais aprofundado, quais foram as partes exatas que eu fiz e que você deveria fazer de acordo com as técnicas que eu aprimorei de como aprender inglês sozinho. Se tu quiser aprender também como fazer a mesma coisa, com muito mais detalhe, eu fiz um vídeo no canal chamado Guia Completo de Como Aprender Inglês Sozinho. É só assistir esse vídeo e tu vai entender também. E claro, esse vídeo, caso tu não saiba, é um complemento de um e-book que eu tenho, que eu vendo por R$5 apenas, chamado Como Aprender Inglês Sozinho. Se tu quiser, dá uma olhada nesse e-book, ele vai estar na descrição desse vídeo e na descrição daquele vídeo também, do guia completo. Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue aprendendo e vai lá ver o guia completo. Valeu!